Fala pessoal, eu sou a Carol Oliveira, líder de inovação, mentora de startups e uma entusiasta na educação corporativa, ensinando negócios a se reinventarem. Quando a gente fala de liderança e desenvolvimento pessoal, é extremamente importante que a gente lembre de que o autoconhecimento é fundamental e a importância disso dentro do negócio. Uma vez que a gente se conhece, fica mais fácil você entender o que você está criando, entender as suas forças e fraquezas, para você saber os teus limites dentro do negócio. Não adianta você pensar no negócio, a gente faz canvas, né, do negócio, que são os 9 campos, entendendo a proposta de valor, a atividade principal, a fonte, o recurso, mas não adianta entender todo o negócio e você não se entender, tá? Então, o desenvolvimento pessoal está muito ligado à liderança. Afinal, eu acredito que todos nós somos líderes ou não despertados ainda, ou aqueles que já foram despertados e estão em constante desenvolvimento. Todos nós temos a capacidade de liderança. Calma, isso é diferente de capacidade de liderar times. São duas coisas distintas, tá? Não é que todo mundo nasceu para liderar time, não. Não é isso, mas que todos nós temos a capacidade de desenvolver essa habilidade dentro de um contexto bem determinado e definido, tá? Então, vamos lá. Para a gente falar de desenvolvimento pessoal, a primeira coisa que eu quero sugerir para você é que você faça um Canvas, tá? Isso aqui eu quero falar sobre ferramentas de desenvolvimento pessoal. Então, o primeiro ponto importantíssimo é que você faça um Canvas pessoal para que você se conheça. Então, o que é um Canvas pessoal? Deixa eu mostrar aqui para você o que eu sugiro em relação a isso. O Canvas pessoal, ele mostra quais são as suas forças, fraquezas, suas habilidades. Isso vai determinar completamente quem é você dentro de um contexto, tá? Então, vai te ajudar muito em relação a tudo aquilo que você está fazendo na tua vida, com certeza. Quando a gente parte para um Canvas pessoal, você tem como é que você ajuda as pessoas, seu valor, né? Como é que você interage com elas. Então, assim, se você perceber, se assemelha muito, porque é a mesma construção de um Canvas, de um business Canvas, né? Que é o Canvas de modelo de negócio que a gente aprende, de proposta de valor, fonte, recurso. Então, da mesma forma que a gente analisa o negócio, a gente tem que aprender a se analisar também. Por que a gente tem mania de sempre olhar para o negócio e cuidar dele da melhor forma possível, mas não cuidar de nós mesmos e daquilo que nós estamos nos propondo a fazer no mundo, Cal? Então, assim, às vezes as pessoas dizem, Carol, e essa coisa de propósito é importantíssima para você entender o seu propósito, a rota que você está seguindo na sua vida, o seu caminho, mas não estou também romantizando o propósito, não. Eu acredito muito na monetização das coisas e que a gente realmente precisa crescer e usufruir de tudo que está aqui na Terra. Deus deixou tudo para a gente usufruir, basta a gente saber como extrair da melhor forma possível os recursos que nos foram dados. Então, por isso a importância de você fazer um canvas pessoal. Como é que você ajuda as pessoas? Então, o vermelho, depois você vai para o verde. Como é que você interage com essas pessoas? Como é que essas pessoas chegam até você? E quem são as pessoas que você ajuda? Quem você ajuda? Depois você vai para o azul, né? Quem ajuda você? Quem são os teus parceiros? Porque nada se faz sozinho. Então, quem é que ajuda você a entregar o valor que você entrega, né, para o mundo? O que é que você faz? Quais são as suas atividades? Quem é você e o que tem? Então, quais são os recursos que você tem hoje? Né? Quando eu digo o que é que você tem, eu não estou falando de bens, não, porque nós não somos os bens que nós temos, mas nós somos aquilo que temos no momento para começar ou para fazer da melhor forma possível. Eu vou fazer assim, o meu negócio é uma plataforma de cursos online para transmitir tal coisa para as pessoas. Como é que eu posso começar? Então, assim, quem é você e o que você tem como pessoa? Então, quais são os artifícios que você tem? Com o conhecimento que você tem hoje, você já consegue fazer algo. Ninguém é grande demais que não possa aprender, ninguém é pequeno demais que não possa ensinar. Então, o Canvas pessoal mostra muito isso, assim, o que é que você tem hoje? O que você sabe? Então, ensina o que é que você sabe, trabalha com o que é que você sabe. Isso é bom porque acaba caindo no conhecimento profundo de nós mesmos, quando a gente passa a querer mergulhar nesse universo e entender um pouco mais o que nós somos capazes de fazer. Então, às vezes a gente está em dúvida de, poxa, queria entregar mais do meu conhecimento para o mundo, mas não sei o que eu posso oferecer. Então, faça um Canvas pessoal, que aí você vai se questionar, entender todo o teu contexto e o que é que de melhor você pode oferecer para o mundo.
Depois você parte para essa barra laranja, né? Então, você vai entender o que é que você dá para essas pessoas. Então, assim, como é que você oferece isso, como é que você oferece o seu conhecimento, qual o custo disso, porque toda vez que a gente fala alguma coisa, por exemplo, aqui eu estou falando agora para você, então o fato de eu estar parando e falando, existe um tempo que eu gasto. E, na verdade, eu não gosto nem de dizer que o tempo é a moeda mais valiosa. Para mim, a atenção é a moeda mais valiosa. Porque o que, que adianta alguém? Isso a gente tem aprendido muito hoje com esses eventos online, a quantidade de calls que a gente faz. O que, que adianta a pessoa conectar lá na call e dar o tempo dela para aquela call, mas não está prestando atenção, está pensando em qualquer outra coisa naquela videochamada. Então, ela deu o tempo dela, mas não deu atenção. Por isso que, para mim, hoje, a moeda mais valiosa é a atenção, porque você está 100% ali fazendo aquilo. Então, o que, que você dá? Qual o custo disso, da tua atenção demandada naquilo? Isso é importante. E, do outro lado, é importantíssimo o que é que você ganha com aquilo que você está fazendo. Isso é fundamental para que você consiga entender quais são os seus retornos a partir do conhecimento que você entrega para o mundo. Não adianta entregar demais e você não ter retorno daquilo que você faz. Quando você entende que nada do que você tem você leva, isso é libertador, porque você entrega todo o conhecimento, independente da posição que você está hoje. Então, isso é fundamental, mas é preciso que você tenha e entenda também quais são os retornos possíveis, onde é que você pode ganhar com aquilo que você entrega ao mundo também, com aquilo que você entrega ao mundo. Detalhe, não estou falando do negócio, estou falando de você primeiro. É um canvas pessoal. Da mesma forma que você faz esse Canvas, existe um teste, né? Então, ferramenta 1 para desenvolvimento pessoal, Canvas pessoal é fundamental. Ferramenta 2, recomendo muito DISC. Então, aqui, se você colocar no Google teste DISC, você vai ver inúmeras possibilidades para você fazer esse teste, né? Que vai te mostrar, né, com base em 4 pontos: a tua dominância, influência, cautela e estabilidade. Então, é um teste fundamental também para conhecer o teu perfil em relação ao desenvolvimento pessoal, porque quando a gente se desenvolve, a gente traça infinitas metas para nós mesmos, né? A gente está agora caminhando no ano, então a cada momento vai passando um pouco de dias e semanas e tem metas que a gente traçou. Ah, mas eu não tenho metas anuais, então você já está errado aí. Se você traça metas para o teu negócio, para o negócio que você está inserido, e você não traça metas para você, você não vai se desafiar e se desenvolver como humano. Porque não adianta o negócio se desenvolver e você não acompanhar esse crescimento. E você estagnar, né, nos teus conhecimentos e nas tuas habilidades. Então, traça metas, busca se conhecer dessa forma e você vai saber onde você é melhor para você ter metas desafiadoras e onde você não é tão bom assim, para que você coloque metas de aprendizado e de aperfeiçoamento, né, no teu desenvolvimento. Isso é importante. Então, DISC é bom também. Joga no Google, teste DISC. Você vai ver várias páginas que podem te dar essa ferramenta para que você faça esse teste, tá? E aí, eu acredito que todos nós temos algo de líderes dentro de nós, uma vez que potencializamos isso, tá? Então, eu tenho um material aqui que eu quero compartilhar com vocês e mostrar um pouquinho desse material, que é o seguinte: ele mostra o tipo de líder que você é, tá? Eu aprendi isso com um grande amigo meu, Felipe Liberal, né? Onde juntos a gente falou um pouco sobre liderança, onde eu aprendi muito com ele sobre liderança também, porque o líder, ele é a junção, né, de vários aprendizados. E quando você consegue implementar isso na sua essência, você consegue trazer as pessoas, né, para o perfil de liderança e consegue trabalhar melhor isso nelas, tá? Isso é importantíssimo também, para que você trabalhe em você e trabalhe nas pessoas, tá? Não adianta eu saber trabalhar em mim e não saber trabalhar nas pessoas que estão ao meu redor, senão eu vou guardar o conhecimento. Acho que todos nós já tivemos aquele professor extraordinário, sensacional, que não sabia passar aquilo que ele conhecia. Então, esse é o ponto de você ser líder, entender quem é você e quem são as pessoas ao teu redor. Autoconhecimento, perfil de liderança e canvas pessoal, tá? Canvas pessoal a gente já falou. Então, existem alguns perfis de líderes. Quais são os perfis de líderes? Vamos lá. Perfil 1 é o líder alto A. O que é o líder alto A? Ele é independente, decidido, corajoso, assume riscos, é muito empreendedor. Vou dizer os perfis que tem aqui, porque você vai entendendo que perfil é você e você vai entendendo os riscos que você tem, porque, enfim, tudo tem um ponto bom e um ponto a se trabalhar, então você consegue entender melhor como funciona isso, tá? Alto A, independente, decidido,
corajoso, então ele exerce uma liderança com ação proativa, ele é receptivo a desafios, gosta de ter autonomia, independência e possui visão global. Então, um líder que ele gosta de arriscar, que ele gosta de ir para cima, que ele tem essa independência, qual é o risco dessa pessoa? Ele tem como risco tornar-se arrogante, porque ele é corajoso e decidido, então às vezes são linhas tênues entre ser decidido demais e arrogante, tornar-se egoísta, porque ele vai para cima do desafio e ele não, às vezes não vê o que está ao redor e as ameaças que ele tem ao redor, né, que às vezes o time pode ser mais frágil, então no egoísmo dele ele resolve ter aquele desafio para ele e esquece de todo o restante. E outro grande perigo é ser autoritário, porque você está tão disposto a tomar a decisão, tão disposta a fazer aquilo acontecer, que aí você vai simplesmente ditando o que tem que ser feito e esquece de pedir as opiniões porque está na ânsia, né, nessa coragem de assumir o risco de fazer. Então, se você é um líder alto A, provavelmente esses são os seus riscos. Um líder baixo A é aquele líder prestativo, altruísta, humilde, amigável, perceba, são às vezes pontos de inflexão, né? São pontos distintos, o alto A e o baixo A. Então, o baixo A ele é prestativo, então, ou seja, ele tem aquela liderança compartilhada, ele tem uma ação que é mais apoiadora, ele gosta de receber feedback nas atividades, ele traz o time para junto dele. E isso é bom, mas qual que é o risco disso? Ele se tornar indeciso, porque ele escuta tanto o time que ele esquece de decidir ou não sabe muito bem o que decidir, porque às vezes a decisão da gente implica em negar a opinião de alguém. Então esse líder tem medo de negar às vezes a opinião de alguém e ele se sente um pouco confuso nisso. Então ele torna outro risco é se tornar submisso, porque pede tanta opinião e compartilha tanto que às vezes o time fala e simplesmente você acata, ao invés de decidir e ao invés de juntar as opiniões e você ser a pessoa a concentrar qual vai ser a decisão e o caminho que vai ser tomado. E por ser um líder que compartilha muito e gosta muito de trabalhar em equipe, você automaticamente vai cooperando e você é amigável, então você tem dificuldade de dizer não. Dizer não é o maior economizador de tempo de um líder. Então, assim, o líder precisa olhar para aquilo. Uma coisa que eu digo muito para o meu time nunca deixem de sugerir ideias, mas também tenham a maturidade de receber o não que eu vou dar quando essa ideia é avançada demais para o nível que a gente está. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, as ideias dadas são maravilhosas, mas exigem uma maturidade maior do negócio, a qual a gente não está pronto para fazer. Ou seja, eu vou dizer não naquele momento, mas por isso que a gente tem um depósito de ideias para guardá-las e para aproveitar mais na frente. Mas nem tudo tem que ser feito naquele momento. Então, treine o seu time a ter essa maturidade. Então, agora, quando a gente olha para pessoas, né, qual o ponto de vista você traz em relação às pessoas? A gente tem dois tipos de líderes, alto C e baixo C. O alto C ele é diplomativo, persuasivo, cativante, extrovertido, ele é aquele entusiasta. Então, automaticamente, ele tem uma comunicação muito boa, ele é bem simpático, ele tem uma capacidade de adaptação às situações, porque ele vai cativando, então ele, por ser persuasivo, também consegue convencer as pessoas que estão ao redor a tomar forma das situações, seja elas quais forem, né? Então, ele se foca muito no relacionamento, ele tem um estilo mais afetivo, ele gosta de se relacionar bem com as pessoas. Se você é um líder alto C, quais são os teus riscos? Se tornar prolixo, porque você é tão persuasivo e tão diplomático, é a politicagem que é feita, você cativa tanto que às vezes você fica rodeando nos mesmos pontos, tá? Isso é um risco. Segundo risco, tornar-se superficial, porque você está sempre tão extrovertido e essas pessoas cativam tanta gente que elas estão sempre rodeadas de pessoas, né, nos seus ciclos. Então, às vezes, para ganhar tempo, elas se tornam superficiais demais para conseguir conquistar várias pessoas, não se aprofundam nos seus relacionamentos com as pessoas. E por serem muito extrovertidos e entusiastas, podem se tornar exagerados. Então, é aquela pessoa que não sabe a hora de parar, não sabe a hora de parar uma conversa, de parar uma brincadeira, ou de parar um exemplo. Então, assim, exagera demais naquilo que é dito. Se você é um líder alto C, tome cuidado com esses riscos. Mas, se você se identifica com o baixo C ele é concentrado, ele é analítico, é aquele líder mais profundo,
que é sério, então ele tem um pensamento mais abstrato e tende a ser mais reservado. Ou seja, ele tem uma comunicação mais introspectiva, ele não foca tanto no relacionamento, ele não está... É aquele líder que não está nem aí para as pessoas que estão dizendo, ele não tem dinâmica de passar. Ele foca no conteúdo que ele está passando, não na dinâmica, ele não está nem aí se a dinâmica está sendo boa, se está muito cansativo, se as pessoas estão achando rápido, ele quer passar um bom conteúdo. É um líder mais objetivo, é um líder bem mais técnico, porque ele é tão analítico e tão profundo que ele não consegue ser superficial nas relações, então ele vai se aprofundar mais naquilo que é técnico também. Então ele gosta de privacidade, de tarefas individuais também, porque às vezes interagir muito com o time envolve sair muito do reservado, então é um líder que gosta mais dessas tarefas individuais. Se você é esse líder, tome cuidado com as 3 coisinhas que estão aqui. Você pode se tornar fechado, retraído e seco, ou seja, as pessoas vão ter medo de compartilhar o que elas pensam com você, porque elas vão achar que você é reservado demais, que você é aquele líder que você fala um monte de ideia e ele olha para você e não diz nada. Então você acha que você olha para o líder e faz ele está achando que tudo que eu estou falando é besteira. Tome cuidado com isso, porque se você for esse líder, você pode afastar as pessoas, né? Não se feche tanto, trabalhar em equipe é fundamental. Eu sei que seria muito mais fácil se as nossas tarefas fossem apenas nossas, porque a gente não ia depender de ninguém para fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, porque existem pessoas, para que a gente dependa da força de trabalho conjunta de uns com os outros, tá? E isso é fundamental, tá bom? E aí, tome cuidado para também não ser seco demais, porque às vezes na sua objetividade e na sua concentração, você pode dar respostas que vão ser encaradas como secas, e aí você vai afastando o teu time e tornando o time mais frio. Então, você vai perdendo interações. Quando você perde interações, você perde ideias ricas que poderiam ser geradas, tá bom? Isso é um ponto importante.